queria saudar vocês, parte da igreja, que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá vai aparecer ali, mas abra que você que tem Bíblia. Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Acompanhe aí. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se, com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários, ele, Jesus, se retirava para lugares solitários e orava, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra escrita por Lucas aqui, e nós sabemos que o Teu Espírito habita em cada um de nós. Sabemos que o Teu Espírito está nesse lugar. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. E eu te peço, em nome desse Jesus que está aqui, eu te peço, Senhor Deus, fale com cada um de nós nessa manhã. Quebranta os nossos corações. Fala aquilo que o Senhor quer falar a cada um. E eu te peço isso para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Eu queria que você relesse o texto aí para você. Eu vou dar um instante. Você que tem Bíblia, quem não tem, a Maísa vai colocar lá o mesmo texto desde o começo. Quem terminou a leitura, diga amém. Então vamos lá. Jesus está nesse lugar. Um pouco antes, ele tinha feito o sermão mais longo que tem na Bíblia escrito, que é o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 de Mateus. Começa no capítulo 5 e vai até o 7, final do 7. É um sermão magnífico. Tem o caráter de Jesus ali. Tem o caráter de Jesus nas suas bem-aventuranças, capítulo 5. Aí você vai lendo, parece que Jesus está olhando no espelho e falando dele mesmo, do seu caráter. Tem ali
como se deve jejuar, como se deve ofertar, como se deve orar. Tem ali uma doutrina que segue a doutrina do Velho Testamento, que é aquela doutrina dos 10 mandamentos, dos mandamentos, da lei de Moisés. E Jesus falou, olha, eu não vim revogar essa lei, eu não vim anular essa lei, eu vim cumpri-la. Não vim anular, eu vim cumpri-la. Até então, ninguém tinha cumprido toda a lei. Jesus cumpriu. E depois dele, triste notícia, ninguém mais conseguiu cumprir. E ele falou sobre que ele veio cumprir, não veio anular, ele veio cumprir. E interessante, cumpriu no nosso lugar. E tem várias doutrinas ali, uma beleza. E depois desse sermão, ele está nesse lugar aqui, pregando, está passando por ali, ensinando. E de repente, um leproso viu que Jesus estava passando, estava por ali, e correu, se prostrou. Aqui em Lucas, fala que ele se prostrou com o rosto em terra. Em Marcos fala que ele ajoelhou. E em Mateus fala que ele adorou. Portanto, ele adorou, ele ajoelhou e se prostrou. E disse para Jesus, eu sei que o Senhor pode, mas se quiseres, o Senhor pode curar a minha enfermidade. E diz que Jesus disse, eu quero. Não tinha dúvida se ele podia ou se não podia, eu quero. E Jesus tocou naquele leproso. Ok, nós vamos. Eu já dei um pouco dessa palavra há um tempo atrás, depois eu vou continuar. Okay. Nós vamos dividir aqui em várias partes. Primeiro ele fala do doente. O doente estava leproso. O que era lepra? A lepra na época. Né? Hoje se conhece muito mais da lepra e tal. Na época era uma doença desconhecida. Aliás, tinha várias doenças de pele que eles chamavam de lepra. Então tinha as lepras na época que eram curadas, que na verdade nem eram lepra. Né? Entrou um mosquito bem aqui no olho. Né? Agora, esse homem estava leproso. Diz que ele estava coberto de lepra. Ou seja, corpo inteiro. A lepra na época, a pessoa que era leprosa era separada da família, separada da sua esposa, separada dos filhos, separada da sociedade. Viviam em cavernas. E quando passavam perto das pessoas, tinham que gritar, o leproso, e os outros também. Leproso, maldito, eu sou leproso, para que os outros se afastassem. Lepra era algo que cheirava mal. Lepra, muitas vezes levava a pessoa à morte. Por isso é comparada com o pecado do ser humano. E olha bem,
a Bíblia diz a todos nós: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. O pecado nos separa da igreja, nos separa da família, cheira mal e nos leva muitas vezes à morte. Paulo escreve, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Lepra era algo terrível para o leproso. Você vê em filmes antigos aí, como eles viviam dentro das cavernas, encolhidos, se cobriam, porque ia caindo pedaço dos dedos, das mãos, do nariz, orelha, etc. Né? Essa era a doença do doente, desse doente aqui. Segundo lugar, nós vamos ver o médico. Quem que era o médico? Jesus. Diga aí para o irmão, Jesus. Jesus era o médico. Jesus não era só um médico. Jesus conhece o ser humano tintim por tintim, célula por célula. Porque ele estava na criação. Além de estar na criação, o Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece desde quando nos viu, desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, e nos teceu célula por célula. Nos teceu. Além disso, escreveu os nossos dias até o final. Até o final. Você sabia que a sua vida está escrita no livro do Senhor, desde que você estava no ventre da mãe e até o final da tua vida? É uma coisa boa fazer ginástica, fazer academia, coisa boa. Comer bem, comer frutas, é uma coisa boa. Mas não pense que vai mudar o que já está escrito lá. O ponto final, ele já sabe quando vai ser. E a hora que chegar o momento, pumba. Né? Aqui jaz Arlindo. Médico. Esse é o médico, o Senhor, que nos conhece. Tanto que o leproso não tinha dúvida. Olha, eu sei que o Senhor pode. Pode tudo. Pode me curar. Eu fui uma vez visitar, já contei isso aqui, eu fui uma vez visitar um enfermo, estava com câncer no hospital, aqui já na boca, incrédulo, e fui porque tinha um rapaz que tinha se convertido e ele era tio dele. E nós fomos visitá-lo, e eu fiquei orando, puxa, o que eu vou falar para esse homem? Está em fase terminal já do câncer. Eu cheguei, entrei, estava um ambiente, lá no hospital de base, um ambiente muito esquisito, duas mulheres assim, de shorts. Não tem importância shorts, mas na minha época lá, né? E com uma garrafa, não era nem 51, era aquela Catuzinho. O Meca conhece essa Catuzinho.
E não tinha ambiente, isso que eu quero dizer, não tinha ambiente nenhum. Eu falei, o que eu faço? Aí eu falei para ele, olha, eu não te conheço, mas o que eu vou falar para você, eu vou orar, e eu vou orar por você, se Jesus me ouvir, Deus vai me ouvir e pode até levantá-lo dessa cama. E orei, impondo as mãos. Quando eu impus as mãos, eu já escutei uma daquelas mulheres, nossa, teve coragem de pôr a mão, porque estava feio, né? E impus as mãos. No outro dia, o homem saiu do hospital. Mas, 10 dias depois, morreu atropelado de bicicleta. Ou seja, ele ia morrer mesmo. Né? Deus quis talvez mostrar para o sobrinho dele que estava comigo, ou para uma das duas lá, ou até para ele, o que Deus pode fazer. Então, esse homem não tinha dúvida nenhuma que Cristo podia fazer, podia curá-lo, podia levantá-lo. Dúvida nenhuma. A dúvida que ele tinha é qual era a vontade desse Deus. Tudo que pedirdes, com fé, e de acordo com a vontade de Deus, Ele faz. Não é isso que a Bíblia diz? Tudo. Ele só tinha dúvida se era da vontade. E Jesus mostrou e disse, eu quero sim. Eu quero sim. Esse é o médico, eu quero sim. Nem todo médico, tem bastante médico aqui, que quando ele diz eu quero sim, ele vai poder. Mas Jesus não. Quando Jesus fala que quer, nada pode impedir. Nada, nem ninguém pode impedir. E tocou o homem. A palavra tocou, que é usada aqui, no grego, no original, ela significa cingiu. Cingiu. Em outras palavras, teólogos dizem, abraçou. Cingir é dar volta aqui, né? Abraçou. Abraçou. Agora você acha que alguém, naquela época, abraçaria ou tocaria de uma maneira mais íntima, né? Um leproso. E aqui diz que ele estava coberto de lepra, cheirando mal. Abraçou. Sabe por quê? Deus queria curá-lo completamente. Cristo queria curá-lo completamente. Imediatamente o homem foi curado. Mas aquele abraço, aquela abertura que Cristo deu, curou, em primeiro lugar, a alma dele. Era um homem que fazia já tempo que estava leproso. A Bíblia não diz o nome desse homem, não fala mais nada desse homem, não é? Mas, era um homem que já estava afastado da sua família, afastado dos seus amigos, afastado da sociedade já há algum tempo. É um homem que saía pela rua e quando saía tinha que dizer, sou leproso, rapaz, sou leproso, lepra. E Jesus o abraçou, o tocou.
Tem um dos evangelhos que fala tocou, o outro também, os três. Mas a palavra que é usada é cingir, cingir, em volta, colocar em volta, né? Abraçou. Eu creio nisso, sabe por quê? Cristo nos amou. Cristo amou aquele homem. Cristo se deu por aquele homem. E deu para ele uma cura completa, alma, corpo e espírito. E a Bíblia diz que imediatamente, ele foi curado. Em seguida desse episódio, tem aquele episódio, aquele texto que fala de uma outra cura, bem em seguida aí, que é aqueles amigos que levaram aquele homem que era paralítico, né? Ele estava numa cama, numa maca, na verdade. E aquela gentarada estava toda ali impedindo a entrada, eles subiram e desceram aquele homem pelo telhado. Não vou discutir como é que fizeram com o telhado. Não é? Talvez fosse aquelas casas assim que tem um buraco ali, talvez fosse um telhado que era mais fácil de quebrar, não sei. A Bíblia não fala, também não interessa detalhes. Eles desceram aquele homem, aquele sacrifício, todo mundo olhando para cima, todo mundo vendo aquilo e tal, e desceram a maca e tiveram que abrir um pouco, estava cheio de gente, aquela maca, aquela cama, e Jesus disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Veja bem, decepcionou alguns, porque não curou, perdoou os pecados. E deu motivo para aqueles líderes ali, que estavam, líderes judaicos que estavam ali, de julgar Jesus. Quem é esse aí que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. Como é que esse cara, nascido lá em Nazaré, está perdoando pecados? Só Deus perdoa os pecados. E eles tinham razão, só Deus perdoa os pecados. Só que ali estava o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo. Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, ele levantou, e além de levantar, pegou a cama. Um homem que há 30 e tantos anos, parece que 38 anos, era paralítico. Eu fui atropelado com uma moto, aí eu não podia levantar esse braço aqui, ó. Ele chegava só até aqui, não levantava mais. E até a Lília estava conversando comigo ontem, nunca mais compramos frango lá do... Você sabe da história do frango? Eu fui buscar 2 frangos. E parei o carro do outro lado. Então eu peguei os 2, olhei, estava vermelho o sinal, e atravessei na faixa. Quando chegou no fim, a moto passou e bateu no meu pé. Eu vi o pé e o céu atrás. Bom, o frango eu não vi mais. Eu vi o frango, levaram para casa. Aí o meu neto, o Davi, falou assim: olha, foi feio mesmo, amassaram os 2 frangos. Porque lá é um frango amassado já, né? É um frango aberto. Foi feio. Eu fiquei mais de 1 mês fazendo fisioterapia para conseguir levantar o braço nessa altura. E no fim, ainda tive que operar o braço para poder conseguir hoje levantar. O braço não, o ombro para conseguir levantar. Ora,
um homem que está há 38 anos paralítico, ele pode até ser curado na medicina, pela medicina, no hospital e tal, mas eu garanto que vai ter uns 6 meses de fisioterapia. Mas na hora, ele levantou, pegou a maca e saiu, carregando a maca. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Aí, Jesus fala para aquele homem, o leproso agora, né? Voltei para o leproso. Ele fala para aquele homem, vai, não fala para ninguém, vai direto para o sacerdote, porque naquela época quem dava o diagnóstico era o sacerdote ou o sumo sacerdote. E também, quando eram curados, tinham que passar por ele, principalmente lepra. E vai para o sacerdote, faz o sacrifício que deve fazer, siga a lei de Moisés, faz tudo certinho, mas não fala para ninguém, tá? Todo mundo ficou sabendo. Eu costumo dizer que a fofoca a língua é fogo, né? Está escrito na Bíblia, a língua é fogo. Eu costumo dizer que quando a gente quer espalhar um negócio na igreja, a gente vai quietinho, procura algumas pessoas, e é simples a coisa espalhar rapidamente. Você fala assim, não fala para ninguém. Esse cara falou para todo mundo, e aí começou a encher de gente lá com Jesus. Interessante. Falou para esse homem que era para ficar quieto, ele falou. Hoje, para nós, ele fala para falar. Será que a gente está falando? Você vê como o homem é meio no avesso, né? O que é para fazer, não faz. Depois, o que não é para fazer, faz. Nós somos assim. Nós somos pecadores. Leprosos, entre aspas. Ok. Vamos seguir aqui. Cura, testemunho. Aí causou aquele impacto, ou seja, encheu de gente. Aonde Jesus ia, cheio de gente atrás. Cheio de gente atrás. E Jesus fazia o quê? Se retirava para orar. Interessante. Quando vai ter alguma coisa especial, você quer fazer a propaganda para encher o lugar. Quando você quer vender uma feijoada como a você quer que muita gente compre, não só para ajudar a Casa da Esperança, mas para comer feijoada. Não é fácil. Não é fácil. Jesus, aquele leproso fez a propaganda, tudo para ele. Chegava na hora, ele se retirava para orar e deixava a multidão. Se retirava aqui diz para o deserto, ou seja, onde não tinha ninguém. João Batista, a mesma coisa, ele pregava no deserto. Ele devia pregar nas cidades, ele pregava no deserto. Anunciava no deserto, batizava no deserto. Nós temos a ordem de ir e pregar o Evangelho. Sabe por que a gente não vai? Muitas vezes. Eu sei que tem gente que vai ali na Vargem Limpa, tem gente que vai nos bairros, tem gente, ok. Mas sabe por que a gente não vai?
falta deserto, falta oração, falta o encontro de adoração com o Pai no meu quarto, como ele diz no Sermão do Monte. Falta essa oração que nos dá o poder de orarmos com as pessoas e elas serem curadas. Ou muito mais, de serem perdoadas, ou perdoados os seus pecados, ou seja, de serem salvos. Qual que é mais difícil? Curar um paralítico ou perdoar os pecados dele? Vamos votar. Qual que é mais difícil? Perdoar os pecados? Pouco, é? Curar? Ninguém, tem uns aí que não levantaram a mão, nem se mexeram para nada, né? Qual que é mais difícil? Levantar um enfermo? Quem? Mais difícil. Qual que é mais difícil? Perdoar pecados? Graças a Deus que a maioria tem uns ainda bem em dúvida, né? Bem em dúvida. Gente, perdoar pecados só Deus. Só Deus, só Cristo. Você não pode sair perdoando pecados por aí. Eles tinham razão. Só Cristo pode perdoar pecados. Agora, esse Cristo falou: olha, vocês estão vendo aí o que eu fiz? Vocês farão maiores coisas que essa. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. E o Espírito vai descer. Mas sabe onde começa esse poder? Dentro do nosso quarto. Entra no teu quarto. Fale com Deus em secreto. Porque Ele ouve em secreto e responde em secreto. Depois, quando você está abençoado, saia do quarto. E Ele vai te usar para abençoar a tua família. Depois saia de casa que Ele vai te usar para abençoar o mundo lá fora. As escolas onde você estuda, os lugares onde você trabalha. Mas entra no quarto, sem deserto não há poder. Agora nós estamos aqui nessa manhã, e eu pergunto, qual é a sua lepra? Será que a sua lepra é alguém na sua casa? É um filho? Ou esposa? Ou marido? Ou você mesmo? Talvez tenha alguns de vocês que estejam aqui, que nem os pecados ainda foram perdoados. Talvez você esteja aqui e tem aquela leprinha que precisa ser curada, retirada de você. Aquele pecadinho oculto, aquele vício. Mas o que Deus quer fazer com você, o que Jesus quer fazer com você e eu, essa manhã, são 2 ou 3 coisas. Primeiro, abraçá-lo. Vê que você crê nele e sabe que para ele nada é impossível. Pergunte para ele: se o Senhor quiser,
eu posso sair desse lugar essa manhã curado, perdoado e acariciado por Cristo Jesus. Nós não tivemos hoje oração pelos enfermos e vamos ter agora. Eu queria que, se você crê e quer vir aqui perguntar: Senhor, o Senhor quer me curar? Vem aqui à frente e receba o abraço de Jesus. Queria convidar os presbíteros que viessem, porque nós vamos orar com quem vier e abençoar quem vier. Qual que é a sua lepra? Pode vir. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.